Olá, amigos! Na confluência de duas ruas num bairro de periferia, moram 4 famílias, uma em cada esquina dessa confluência. Certa manhã, um dos moradores daquelas casas sai para pegar o seu automóvel e se depara com estranhos objetos no meio da rua. Ali havia uma garrafa de pinga, uma vela acesa e restos de uma galinha. Ele olhou para aqueles objetos, sorriu e disse para si mesmo: mas esse povo brasileiro não tem mais o que inventar em suas práticas religiosas. Tomou o seu veículo e foi trabalhar tranquilamente. Aquilo não teve nenhuma repercussão nos seus estados de ânimo. Sai o segundo morador, olha para aqueles objetos, fica sobressaltado. Meu Deus, um despacho. Alguém querendo a minha desgraça. Toma o automóvel e afasta-se rapidamente, sem afastar de seu coração a angústia, o medo. Alguém estava desejando o seu mal. Passou o dia muito ruim, muito mal. Sentiu-se mal, quase adoeceu. Quando voltou para casa, ele estava literalmente doente de medo. Saiu o terceiro morador. Olhou desconfiado para aqueles objetos no meio da rua, entrou novamente em sua casa, tomou um banho de defesa, submeteu-se a determinadas práticas ritualísticas e agora, sentindo-se protegido, pegou o automóvel e foi trabalhar. Sai o quarto morador, olha para aqueles objetos, fica tão apavorado quanto o segundo, entra em casa, fala para a esposa que iriam viajar, de imediato. E a esposa estranha: mas nós vamos viajar daqui a 2 dias? Não, eu resolvi que vamos agora. E dali a pouco saem a viajar com o dono da casa apavorado com o que lhe fora dado ver. Uma viagem cheia de incidentes e de aborrecimentos, porque ele estava fora de si. Naquele mesmo dia, à noite, num bairro distanciado dali, numa reunião, alguém agradecia a um mentor espiritual pelo que lhe tinha atendido em relação à sua necessidade. Ele pediu um emprego e conseguiu o emprego depois de seguir fielmente a orientação daquele guia que mandava que ele colocasse aqueles objetos na confluência, numa encruzilhada, confluência de 2 ruas, para que ele fosse atendido. Então nós podemos notar que aqueles objetos não tinham absolutamente nada a ver com os moradores daquelas casas. Mas cada um reagiu de conformidade com a sua maneira de ser, o seu entendimento. O primeiro considerou que aquilo não era nada e para ele não foi nada. O segundo apavorou-se e ficou doente. O terceiro tratou de proteger-se com práticas ritualísticas. E o quarto assumiu uma atitude de fuga. Essa história define muito bem, com muita clareza, que tudo depende da maneira como nós encaramos os objetos, as coisas da vida, as circunstâncias, as experiências que nós enfrentamos. O cidadão que tem temores, que acha que tudo é coisa dos espíritos, que tem medo, que acha que estão querendo o seu mal, é uma pessoa que vive atormentada, vive problemática, vive doente, porque ela cria condições para ficar em semelhante situação. A doutrina espírita nos explica claramente que existe sim a influência dos espíritos. Nós somos rodeados de espíritos, que muitos deles nos influenciam, tanto para o bem quanto para o mal. Agora, o que vai determinar a nossa sintonia, se nós seremos bem ou mal influenciados, é sempre a nossa maneira de ser, o nosso estado íntimo, a compreensão que nós temos a respeito dos fenômenos espirituais e da influência dos espíritos. Por isso que a doutrina espírita nos orienta que nós temos que estudar sempre, estudar muito, para compreender realmente o que é o intercâmbio com o além, como nós sofremos a influência dos espíritos e como os nossos estados de ânimo determinam se nós vamos estar bem ou mal, não simplesmente a influência deste ou daquele espírito. Em última instância, como recomendava Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. Então depende de como nós vemos o mundo, de como nós encaramos os acontecimentos. Quanto mais instruídos nós estivermos, mais esclarecidos, melhor enfrentaremos os desafios da vida e essas circunstâncias, como nessa história que eu acabei de contar, que para quem entende do assunto vê que aquilo não é nada, que não há motivo nenhum para preocupações.
Obrigado pela sua atenção. Até uma próxima oportunidade. Jesus nos abençoe.